nosso Deus. We are before our God. We are going to say thank you to Lord for His presence to this place. Let us say thank you, Lord, for His grace. Thank you, Lord, for everything. Vamos dizer obrigado a Deus pela sua presença. Obrigado a Deus pelo tudo quanto que Ele fez na nossa vida. Oremos em nome de Jesus. Let us pray in the mighty name of Jesus. Thank you, Lord, for your presence this morning. Thank you, Lord, for being with us this afternoon. We say thank you, Lord, for your mercy, for your grace. Thank you once again because you are here. Your holiness is on our church in the name of Jesus. Nós agradecemos o teu santo nome, Deus, porque você está presente nesta sala. Pai, nós queremos começar o programa, queremos começar diante de si, nosso Deus. Não nos deixa desamparado. Invocamos a presença do teu Espírito, porque temos a plena certeza, você vai operar no nosso meio, em nome maravilhoso de Jesus. Amado em Cristo, vamos orar para a presença dos amados que estão a caminhar para este local. Let us pray for our friends that they are coming this place. We need to pray for them. We need to pray for their family. We need to pray also for our family because we're going to gather in this place in the presence of our Lord. Let us pray in the name of Jesus. Deus da glória, Senhor, nós te agradecemos porque nesta tarde estaremos aqui reunidos para poder mais uma vez engrandecer o teu santo nome. Deus da glória, tu és aquele que opera e nós temos a plena certeza, Senhor, que tudo quanto aqui vai acontecer será para a glória do teu santo nome. Oramos para aqueles que estão a caminhar para este lugar. We are praying for those who are driving to this place. Let your name be blessed in the name of Jesus. We are praying for our families. Those are driving for this place in the name of Jesus. Bless their life. Bless their family. Bless everything in the name of Jesus. Nós oremos a favor dos nossos irmãos que estão a caminhar para vir neste local, para junto adorar o nome do nosso Deus, para junto adorar o nome do Altíssimo. Senhor nosso Deus, oramos para todas as famílias aqui presentes. Oramos para aqueles, Senhor, receberam o nosso convite para poder estar aqui junto exaltar, junto bendizer o teu santo nome, em nome maravilhoso de Jesus. Tu és aquele Senhor que tomará controle de tudo. Tu és aquele Senhor que irá transformar as nossas vidas. Tu és aquele Senhor Jesus que estará no centro da nossa vida, em nome maravilhoso de Jesus. Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, tu és tudo para mim. Aleluia, aleluia. Jesus, tu és, Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, tu és tudo para mim. Aleluia, aleluia. Jesus, tu és a solução. Jesus, tu és a solução. Jesus, tu és a solução. Aleluia, aleluia. Jesus Christ is the solution for our life. Jesus Christ is the solution for our church. Jesus Christ is the solution for our family. Jesus is the solution for our job. Jesus is the solution for everything that we can do. He's a solution. Reason why we are singing, Jesus is a solution for our life. Jesus is a solution for our family. Jesus is a solution for everything that we can do in this world.
nós cantamos Jesus é a solução. Ele consegue fazer tudo quanto na nossa vida. Ele é que pode realizar tudo na nossa vida. Nous venons de chanter, Jésus-Christ est la solution de nos vies. C'est lui qui peut manifester dans nos vies. Priez une fois de plus qu'il soit la solution pour le culte d'aujourd'hui. Vamos orar que seja a solução para o culto desta tarde. Let us pray it should be the solution this afternoon. Let us pray that Jesus will be the solution this afternoon on our program. Let us pray in the name of Jesus. Senhor nosso Deus, nós pedimos a tua graça, papá. Nós bendizemos o seu trono da glória para dizer que tu és a solução. Venha manifestar na nossa vida. Venha operar mais uma vez. És a solução para o culto desta tarde. És a solução, Senhor Jesus. Tudo quanto que nós podemos realizar aqui será para o seu santo nome. Tu és a solução, nosso Rei. Tu és a solução verdadeira. Nós acreditamos em Ti, Senhor, nosso Pai. Nós acreditamos em Ti, Senhor, nosso Deus. Em nome maravilhoso de Jesus. Em nome maravilhoso de Jesus. Jesus Cristo, Tu és a solução no culto desta manhã. Tu és a solução no culto desta tarde. Em nome de Jesus. Manifesta-te poderosamente. Manifesta-te poderosamente. Aleluia, nosso Deus. Aleluia, nosso Deus. Aleluia, nosso Deus. Aleluia. 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 Oh Senhor. Pai da glória. Aleluia. Manifesta-te, Senhor. Aleluia. Aleluia. Pela tua graça, Senhor. Aleluia. Ele é sempre o mesmo. Jesus nunca mudou. Jesus nunca mudou. Jesus nunca mudou. Jesus nunca mudou. Ele é sempre o mesmo. Jesus nunca mudou. Jesus nunca Na minha vida nunca mudará. Jesus nunca mudou. Ele é sempre o mesmo. Jesus nunca mudou. Jésus ne changeait pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Mon sauveur, Il est toujours le même. Jésus ne change oh, pas. Jésus ne changeait pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Oh, il est mon sauveur. Il est mon sauveur. Il est toujours Yahweh. Jésus ne change Oh, pas. chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Chantons Alléluia. Il est mon sauveur. Il Il est est toujours le même. Jésus ne change pas. Let us thank God, Creator, for our life, as well as ask that He assist us for the beginning of our intercession. Pray in the name of Jesus. Aleluia. Vamos orar para nosso Deus, o Criador do céu e da terra, de poder nos assistir no início deste culto, no início desta oração, pelo todas as etapas que vamos passar. Oremos em nome de Jesus. Aleluia. Senhor incomparável Deus da glória,
Nós sabemos quem pode começar, és tu, Senhor. Eu e a minha família serviremos a ti, Senhor. Que caia chuva, que neve, que haja dificuldade diverso, nós entendemos o que você é para a nossa vida, entendemos o que você é para a nossa família, entendemos o que você é para a igreja. Você que nos tirou lá no fundo, nosso Deus, e nos levou por onde nós estamos, é a razão de elevar o teu santo nome, é a razão de bendizer o seu nome, em nome maravilhoso de Jesus. Deus Pai Criador, você viu que tudo era bom, você disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É assim que Deus criou o céu e a terra. Pai da glória, tudo que respira, tudo que habita nele, deve louvar, deve adorar o seu santo nome. Reason why we say, thank you, our Creator. Thank you, Lord God, for everything that exists in this earth. In the name of Jesus, in the name of Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. 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 Eu quero andar lá no céu, aonde está meu Senhor. Eu quero andar lá no céu, aonde está meu Senhor. Eu quero andar lá no céu, aonde está meu Senhor. Eu quero andar lá no céu, aonde está meu Senhor. Amado em Cristo, nesta canção nós falamos, I need to be where my God is. I need to walk where my God lives. I need to stay and live where my God lives. Queremos dizer, eu quero andar com meu Deus, eu quero estar onde está meu Deus, eu quero viver por onde está meu Deus. Mas para que isto possa acontecer, é apenas adorar, louvar, exaltar, busca intimidade com Deus. Oremos em nome de Jesus, aleluia. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero andar lá no céu por onde está o meu Senhor. Eu quero aproximar, Senhor, vivendo a Tua graça. Manifesta-te nesta tarde de poder nos trazer mais uma vez aqui para poder buscar a Sua presença, para poder buscar a Sua face, para poder buscar, Senhor, a solução na vida de cada um. Nós reconhecemos uma coisa, Senhor, se não fosse você, Jesus na cruz de Golgota, nós não estaríamos em vida. Se não fosse Jesus, nós não estaríamos de pé. Se não fosse você, nós não estaríamos a andar. Mas se estamos de pé, é porque você que quis, você que queria nos ver de pé, você que queria nos ver a andar segundo a tua vontade. Vamos orar, bem amado em Cristo. Vamos orar, bem amado em Cristo. Mostrar a nosso Deus, porque Ele é que opera. Escuta uma coisa. Let us pray for the vision of our church, which is the restoration of the family, the consolation of humans. Go all over the world and preach the God news to all creation. Mark 16, verse 15. A palavra de Deus nos diz, vamos orar para a visão da igreja. A nossa visão é a restauração da família, a consolação dos homens. E a palavra de Deus diz no Marcos capítulo 16, no seu versículo 15, idem em todos os confins da terra, pregai, fazei-lhe tornar meus discípulos. Esta é a visão da igreja. Amado, vamos orar para a visão desta igreja, que não seja apenas
uma igreja que vai gatinhar, mas que seja uma igreja que está a andar. Nós vamos dizer a Deus: confunde todo aquele que achar que esta obra não vai progredir, confunde todo aquele que achar que nós vamos estagnar, não vamos avançar. Nós vamos confundir todos aqueles que achar que as coisas não vai ser conforme a Deus previu. Nós vamos dizer: Deus da glória, manifesta o teu poder do início até o fim, em nome maravilhoso. Oremos para a visão da igreja, oremos para todos aqueles que entram neste lugar, oremos em nome de Jesus. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, nós vamos orar para a visão da igreja. Você que dá a visão, você que dá a provisão. Nós acreditamos, quando você dá a visão, é porque você está atrás desta visão para poder os acompanhar. Em nome maravilhoso de Jesus, nós acreditamos, Senhor, Tu és aquele que deu a visão, Tu és aquele que acompanha, Tu és aquele que manifesta, Tu és aquele, Senhor Jesus, que faz tudo segundo a Sua vontade. Deus da glória, acreditamos que todos aqueles que entrarem nessa casa serão consolados. Todos aqueles que entrar nesta casa, os seus problemas terão solução. Independentemente da área onde ele viver, independentemente do que ele fazer, mas Deus, quem pisar neste lugar, a sua vida vai transformar, porque não é o homem de Deus que transforma, és Tu, Deus, que transforma. Nós acreditamos, Senhor Deus, que vai manifestar poderosamente, mais uma vez, na vida desta igreja, mais uma vez, na vida dos Teus servos, mais uma vez, na vida dos crentes. Manifesta-te poderosamente, em nome maravilhoso de Jesus. Aleluia. Santo, Santo é o Senhor, Deus para Ti glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Deus para Ti glória. A terra está cheia da Sua glória. A terra está cheia da Sua glória. A terra está cheia da Sua Oh, a terra está cheia da Sua glória, Jesus. Aleluia. Santo é Aleluia. o Senhor. Santo é o Senhor. Oh, A terra está cheia da Sua glória. A terra está cheia da Sua glória. A terra está cheia da Sua glória, Jesus. Oh, Santo da glória. Oh, Jesus, manifesta-se poderosamente, Deus. A igreja está cheia da Sua glória. A igreja está cheia da Sua glória. Oh, Jesus, a igreja está cheia. Está cheia da Sua glória. Oh, a igreja está cheia da Sua glória, Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Escuta, mano, Senhor. Let us pray for forgiveness in our life. We must learn how to forgive. Vamos ler no livro de Mateus capítulo 18, no seu versículo de 21. Mateus capítulo 18, versículo 21, que nos fala acerca do perdão. Amado em Cristo, eu se não saber perdoar, posso ser pregador, servo, mas se não saber perdoar é difícil. Mateus capítulo 18, versículo 21. Escuta, a palavra de Deus nos diz o seguinte, we listen says about like not 7 but 77 times. A palavra de Deus diz não é 7 vezes, mas 17, 7.
significa 70 vezes 9. Se você calcular, vai dar 490. Isto significa, nós devemos perdoar desde dia 1 de janeiro até dia 31 de dezembro, que faz 365 dias ou 366 dias. Jesus queria dizer a seus discípulos: alguém fez mal agora, perdoa. Cometeu mais, perdoa. Cometeu mais, perdoa. Claro, Ele nos perdoa. Amado, você sabe quantas vezes que eu já cometi durante este ano? Mas Deus está me perdoando. Mas não devo demorar a cometer. Não devo demorar a praticar o mal. É por isso, Ele disse, not 7, but 77 times, that you can forgive your brother, you can forgive your friend, you can forgive your sister, you can forgive your father, you can forgive your mother, you can forgive your friends. 70 vezes 7 significa 490 vezes que nós devemos perdoar. Nós somos pais. Sabe quantas vezes você já perdoou o seu filho, a sua filha, pelo que ela cometeu? Quanto mais nós, os pais carnais, nós, pai biológico, conseguimos a perdoar os nossos filhos. Mulher consegue perdoar os seus maridos. Marido consegue perdoar as suas mulheres. Assim sucessivamente. O servo pode não conseguir perdoar, porque ele tem coração de carne. Mas Deus entra no coração dos servos para que possamos perdoar mutuamente. Você vai dizer, Deus, eu cometi. Eu não sei o que você fez. I don't know what you did. I don't know what's happening in your life. I don't know what's happening in your community. I don't know. Mas você sabe, talvez, você fez alguma coisa que era erradamente a Deus. Aos homens pareceu muito bom, mas a Deus era erradamente. É a razão de você pedir desculpa a Deus. Say, Lord, forgive me for every sin. Perdoa-me todos os pecados que eu cometi. Oremos em nome de Jesus, aleluia. Senhor Deus, eu sei que eu sou pecador. Diga somente uma palavra e o meu coração será curado. Papá, eu falei alguma coisa que atropeçou minha irmã. Eu falei alguma coisa que atropeçou o meu irmão. Eu fiz algo que alguém não gostou. Eu fiz alguma coisa que as pessoas não observaram bem. Isso levou-me a tropeçar. Deus da glória, eu quero buscar a tua presença. Perdoa-me para que eu possa fazer um culto agradável diante de si. Não posso estar aqui a gritar noite e dia enquanto que estou a permanecer no pecado. Faça que, Senhor, eu possa abandonar o pecado. Faz que, Senhor, eu possa andar na santidade. Faz que, Senhor, eu possa viver a tua graça. Em nome maravilhoso de Jesus. Aleluia. Chola
Na casa do Senhor é uma grande alegria. Aleluia. Escuta, a palavra de Deus diz o seguinte: let us pray that God may ease tension and conflict with our family as well as the community of which we are members, and let us pray in the name of Jesus. Deus poderá aliviar os conflitos. Não pense que você não tem conflito. Tem conflito na sua família onde você saiu. Tem conflito com o Estado, tem conflito na comunidade, tem conflito nas pessoas. Você não sabe, mas ele diz, ele não presta, mas você é uma boa pessoa. Você não sabe, mas alguém te olha a dizer, mas ele anda a mostrar que você ali não sabe de nada. Mas a palavra de Deus diz, Deus vai poder aliviar, baixar essas tensões de conflito no meio de nós, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, sendo membro da igreja. A igreja significa nós saímos do mundo na desobediência, viemos a Deus se preparar para que um dia possamos subir na vida eterna. A igreja não é apenas vestir, a igreja não é ter um meio de transporte, a igreja não é casar, a igreja não é construir, mas a igreja é preparar arrebatamento. Um dia vamos encontrar com o Messias nas áreas, um dia vamos entrar. Tudo ficará, tudo vai ficar. Nós vamos orar, Senhor, ajuda-me. Talvez você não é. As pessoas só venham te provocar para você ter problema. As pessoas só vêm fazer algumas coisas na sua casa, algumas coisas na tua vida social, na sua vida sentimental, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua vida estudantil, na sua vida, por onde você fica assim, dizer, eu não tenho problema com ninguém. Outro vai dizer, você não sabe. No dia tal, na data tal, eu não gostei do que você fez, mas você não fez uma coisa má. A observar, homem por natureza encontra falha, nós encontramos falha em todo sítio. Aí não está bom, mas nós vamos orar, esse tipo de coração que Deus tira. Se eu que estou aqui a falar tenho esse tipo de coração, Deus me perdoa. Se você se encontra ali, em algumas as palavras que eu citei aqui, faça a oração. Essa é a razão que nós falamos. Eu vou na igreja, não é ser observador, eu vou orar a Deus. Não vamos orar o pastor, não vamos orar a igreja, mas nós vamos orar a Deus. A igreja é apenas um local onde nós podemos cantar, onde podemos adorar, onde ninguém vai dizer, não, vocês estão a fazer barulho, vizinhos estão a dormir, vocês estão a fazer muito barulho ali. É a razão que nós juntamos na igreja, por onde sentimos livre de adorar nosso Deus com liberdade de espírito. Vamos orar em nome de Jesus, aleluia. Senhor, eu quero viver bem com a minha mulher, eu quero viver bem com a minha mãe,
Eu quero viver bem com as minhas irmãs. Eu quero viver bem com o servo de Deus. Eu quero viver bem com pessoas neste mundo. Se é o meu comportamento, se as atitudes que uma vez que não era tão boa diante deste mundo, Senhor, venha me formatar para que eu possa ser alguém que quando eu estiver a andar, vão dizer, não, nele também podemos buscar exemplo. Senhor nosso Deus, eu não sei falar, eu não sei andar, eu não sei olhar, eu não sei, Senhor, fazer algo que poderá dar alegria, mas você consegue me mandatar, consegue me transformar em nome maravilhoso de Jesus, porque Tu és o Santo. Aleluia. Deus da glória, manifesta-te, Deus. You are the one who can change everything. God is the only one who can change everything to our life. God is the only one who can transform our life. Deus é aquela pessoa que pode transformar as nossas vidas. Independentemente de tudo quanto que você pode ver, Deus tem a possibilidade de transformar a sua vida. Aleluia. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Eu consigo sentir a presença de Deus nesta sala. Eu consigo sentir a manifestação do Espírito de Deus. Amado, olha, desde que você nasceu até a data presente, as coisas estão acontecendo não é porque você quer, é porque Deus te destinou porque essas coisas vêm acontecer na sua vida. Se você ver por onde você nasceu e onde você está hoje, não é você, é Deus. No destino de Deus, Ele sabia no dia de hoje, você estaria nessa sala. No destino de Deus, no calendário de Deus, no programa de Deus, Ele sabia, dia como este, você estaria nesse país. No calendário de Deus, Ele sabe o que você está a passar. Ele sabe da escola onde você está. Ele sabe das provas onde você tem. Ele sabe as preocupações da sua vida. Diante de Deus, Ele sabe a vida de cada um. Escuta, eu posso esconder o que estou a passar na minha vida. Eu posso esconder o que estou a passar no meu coração. Mas Deus, que são dos corações dos rins, sabe. Amado em Cristo, vamos orar. Existem vários estresses. Você se olhar, mas estresse é pensamento. Por que eu vim nesta terra? É pensamento. Estresse, eu não consigo isto. Eu era isto, eu era aquilo. Mas aqui não estou a conseguir. Amado, estresse. Vai acordar de manhã, você que estava habituado a momento de ficar na esquina, a momento de ficar numa loja, numa cantina, viajando, a momento de pegar helicóptero e ir nas áreas petrolíferas, ir comprar as suas mercadorias, ir fazer o seu negócio, mas de repente você acorda de manhã, está a olhar à frente da televisão, você sai da varanda, você volta dentro, você começa a se questionar, mas é isto que eu vim aqui fazer? Começar a dar essas voltas. Escuta aqui, cabrito, muitas das vezes quando lamar a corda, ele vai só comer na largura da sua corda, na largura da sua corda, mas o dia que abrir, ele vai ir longe, mas como o hábito dele era apenas a largura da sua corda, mesmo que se cortar a corda, ele vai estar sempre aí na largura. Vamos dizer a Deus que possa largar o limite da nossa vida. Vamos orar, diga Deus, venha largar o limite da nossa vida, que possa ampliar o limite, que possa elargir o limite, em the mighty name of Jesus, aleluia. Vamos orar. Ora bem, amado Senhor, Deus da glória, venha largar o limite da minha vida. Senhor, eu não quero me limitar apenas aqui. Pai, se eu ver onde você me tirou, eu era filho do meu pai e da minha mãe. Hoje papai e mamãe estão longe. Eu era mano da família. Hoje os meus irmãos e as minhas irmãs estão longe. Eu era um servo dentro de uma comunidade. Hoje a minha comunidade ficou longe. E estou por onde você me colocou, com uma grande família dos abençoados que você me deu. Senhor Jesus, eu era uma pessoa tão limitada, mas hoje eu tenho as minhas mamães, hoje eu tenho os meus irmãos que me ligam, que me mandam mensagem, dizendo, homem de Deus, avança, essa é a obra do Senhor. Homem de Deus, avança, essa é a obra do Senhor, vai dar certo, Senhor. Não é a imigração que vai me enfraquecer, não é o work permit, não é o green card, não é compra no meio do rolante, não é que isso que vai me enfraquecer, é nome maravilhoso. A minha vida vale mais que o green card, a minha vida vale mais que o work permit, a minha vida vale mais que a casa, a minha vida vale mais que o carro, a minha vida vale mais que ter trabalho, a minha vida vale mais que ter conhecimento, a minha vida vale mais, porque Tu és o Deus que opera em nome de Jesus. Il se lèvera dans ta vie, mon frère. Ma vie même Jésus se lèvera
as suas lágrimas vão se transformar em alegria. Em nome de Jesus. Oh Deus da glória, manifesta-te, Senhor. Eu sei. Oh, aleluia. Na minha vida vai ser colocado de pé, Jesus. Tu és aquele que vai operar. Em nome de Jesus. Eu sei, Senhor. Eu sei que vai transformar as coisas. Você será tratado na minha vida, Jesus. Em nome maravilhoso de Jesus. Santo e poderoso. Eu sei que um dia as coisas vão transformar. Eu sei que você vai mudar a situação de uma pessoa aqui. You're going to change the situation. You're going to change our place. We're going to change our program. We're going to shift everything for our life. God, you are powerful. You're going to shift everything for our life. You can shift the life of my brother. You can shift the life of my brother. You can shift the life of the servant of God. You can shift everything in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Amado Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Olha bem a sua vida. Você sabia, na América, muita gente quando acorda de manhã vão trabalhar, fazem 8 horas de trabalho, 10 horas de trabalho, 12 horas de trabalho. Quando voltar em casa está cansado. Há muitos que foram diagnosticados, estão doentes. Amado, não é fácil. A vida nunca foi fácil. Mas a vida não é rosa. É preciso você trabalhar arduamente. No Salmo de Davi, a palavra de Deus diz: em vão vocês acordam muito cedinho para comer pão de dó. Aleluia. Mas nós, há muitos aqui, talvez estás doente, você não sabe. Tinha mandado que não sepa. Tinha problema que não sepa. O dia que você for no médico, ele vai diagnosticar, dizer: você tem problema no teu corpo. Nós vamos orar. Toda doença que o microscópio viu, toda doença que foi vista no ultrassom, toda doença que na terra física falaram que você tem um problema do reumatismo, você tem problema de miomas, você tem problema de fibroses, você tem problemas na garganta, você tem problema dos rins, você tem problema dos ossos, você tem problema qualquer, você vai orar, porque Deus tem a capacidade de curar. Deus tem a capacidade de curar. A tua mulher está doente, ora para ele. O seu marido está doente, ora para ele. Os teus filhos estão doentes, ora para ele. A doença que estou a referir não é só apenas a doença corporal, pode ser a doença financeira, pode ser a doença emocional, pode ser a doença espiritual, pode ser a doença sentimental, pode ser a doença de qualquer coisa não anda bem, ele não consegue te dar carinho, pode ser também uma doença, pode ser que ele não consegue arrumar a casa, pode ser uma doença, pode ser que ele não
tem coração aberto para a vizinhança, também pode ser uma doença. Nós vamos orar. Todos temos a doença. Ninguém vai dizer que eu sou sábio. Todos temos a doença. Vamos orar, que Deus possa nos curar. Ele entrará no nosso problema. Ele dará a solução. It's the one can heal our life. It's the one can bring the solution to our family. It's the one can shift everything to our church. In the name of Jesus. I know, I believe. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Deus da glória. Senhor, eu se for percorrer o meu corpo, eu não sou médico. Mas eu consigo encontrar dores. Eu encontro doenças. Talvez tenha problema da gordura. Talvez tenha problema de hemorroide. Talvez tenha problema dos ossos. Talvez tenha problema de sangue. Talvez tenha problema de açúcar. Talvez tenha problema qualquer. Talvez tenha problema de dor de cabeça. Talvez estou engripado. Talvez tenha problema de tosse. Talvez tenha problema espiritual. Não consigo mais ficar 1 hora de oração. Não consigo mais ficar 1 hora de adorar. Não consigo mais ficar 1 hora de louvor. Não consigo mais ficar 1 hora de ouvir a palavra. Não consigo mais vir na tua presença. Porque estou doente. Estou doente emocionalmente. Estou doente, Senhor Jesus, em todo o sentido. Mas eu quero buscar a salvação. Eu quero buscar a cura. Eu quero buscar a transformação. Em nome maravilhoso de Jesus. Porque Tu és o santo. Tu és aquele que opera. Aleluia. 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 Amado, vamos orar. Expulsar todo o espírito da morte. Hoje é dia 3 de dezembro de 2023. Glória a Deus. Nos falta 27 dias. Ano tem 365 dias. Nos falta 27 dias. 4 semanas. Completo. 4 semanas. Você já andou dentro de 52 semanas que ano tem? Você já andou praticamente 48 semanas? Ou você já andou 46 semanas? Ainda te falta 4 semanas. Você já viveu 46 semanas. São 11 meses. Te falta 4 semanas. 27 dias. Você vai orar e dizer: o espírito da morte não vai entrar na vida da minha mulher. Não vai entrar na vida do meu marido. Não vai entrar na vida do meu pastor. Não vai entrar na vida do servo de Deus. Não vai entrar na vida da minha família. Os que estão aqui, os que estão na lei, os que ficaram no país, os que ficaram por onde eu vim. Ora, dizer: estou a negar receber a novidade que fulano morreu na minha família. Nem na minha igreja não quero receber a novidade que fulano morreu, fulano fez acidente, fulano fez isso e aquilo. Eu recuso a morte na minha vida. Oremos em nome de Jesus. Começa a declarar: aleluia. Deus da glória. 4 semanas que me resta. Eu não quero ouvir que fulano morreu. A vida, Senhor, possa entrar. Eu vou viver, a minha mulher vai viver, os meus filhos vão viver, os meus colaboradores vão viver, os meus pastores vão viver, os doutores, os apóstolos, os profetas, as mamãs vão viver, em nome de Jesus, vão viver, que a vida possa entrar em todo o sentido. La vie, we are taking the life, you are the life, oh God, you are the life, você é a vida. Faz entrar a vida em nós, em nome de Jesus. Não é problema de açúcar, não é problema porque aquele é diabético, não é porque ele é uma pessoa depressiva, não queremos isso, Pai da glória. Tem problema de estresse, ele não consegue levantar, tem problema de hemorroide, ele tem dor de cabeça, a sua vida espiritual já está parada, não consegue mais fazer nada. Deus, eu recuso a morte em nome de Jesus. Recuso a morte em nome de Jesus. Manifesta-te poderosamente. Aleluia, Deus da glória. Eu invoco a sua presença nesta casa. Em nome de avec toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine. Par le sang de l'agneau, de mort et toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine. Par le nom de Jésus. La victoire est certaine. Par le sang de l'agneau, de mort et toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine. Par le sang de la maladie avec toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine. Par le sang de l'agneau, au nom de Jésus, la victoire est certaine. Par
dia 10 de dezembro, aqui, povo dos abençoados, povo de Deus, virão na restauração divina. Vamos receber o nosso pastor, o reverendo Calista de Boca. Vamos beber água e qualquer coisa refrigerante. Vamos comer qualquer coisa. Isso não quer dizer que não temos nada de beber. Temos. Isso não quer dizer que não temos nada de comer. Temos. Mas a palavra de Deus nos diz o amor, em língua grega, significa agapão, HP. HP é aquele amor que nós vamos aqui partilhar, mas para que haja êxito nessa atividade, primeiro não vamos pôr dinheiro à frente, não. Para que haja êxito, que o Espírito de Deus conceda-nos a força de estar aqui. Vamos orar, que o Espírito de Deus proteja o seu servo que vai sair de Pensilvânia até aqui, do avião é 2 horas de tempo. Se for a conduzir 7 horas, eu conheço, já fui lá várias vezes a conduzir. É riscante, sobretudo nesse tempo. Mas nós vamos orar, Deus vai providenciar o seu servo, vai conseguir meio financeiro, vai conseguir seu bilhete, vai estar aqui conosco. E naquele domingo, quando ele chegará aqui, nós vamos louvar Deus, obrigado por você ouvir a oração de cada um. E depois, também vai orar, dar ação de graça a Deus, pelo tudo quanto que Ele fez. Oremos em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, atividade de dia 10 de dezembro de 2023, nós remetemos nas tuas santas mãos porque tu és um Deus. Acreditamos que o reverendo Calista de Boca estará aqui, neste local, senão a sua palavra. Nós oramos, o resto é você, nosso Deus. Papá, poderá haver os imprevistos, mas nós já oramos. Que tudo que é dos imprevistos seja nulo e sem feito. Vai abençoar a água, vai abençoar qualquer coisa, Senhor, que poderemos trazer aqui para saborear. Mas, contudo, a sua palavra da restauração vai entrar nesta casa. E o coração de cada um será consolado, porque é a restauração de vida, a restauração de família. Família restaurada é aquela família, sabe, dentro do restaurante, meu Deus, nós temos isso se alimentar. A restauração vem alimentar a nossa fé, vem alimentar a nossa vida cristã, vem alimentar a nossa maneira de servir a Ti, Deus. Eu dou ação de graça a Ti, Senhor, pelo tudo quanto que você fez, de poder nos trazer aqui, Senhor. Aleluia. Oh Deus da glória. O Espírito de Deus está neste lugar. Está aqui para consolar. Aleluia. Está aqui para libertar. Está aqui para curar e salvar. O Espírito de Deus está. O Espírito de Deus está neste lugar. Espírito de Deus está neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Aqui para curar e salvar. O Espírito de Deus está. Salva de palma para Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tenha a oportunidade de cumprimentar o seu próximo. Eu te amo no amor do Senhor. Eu te amo no amor do Senhor. Quando eu vejo a Ti, o amor é do meu Pai. Eu te amo no amor do Senhor. Oh, oui, je t'aime de l'amour du Levanta, cumprimenta seu próximo. Faz exercício. Faz exercício, aleluia. Quand je vois à toi la gloire et le pouvoir, oui, je t'aime de l'amour. Oh, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois
la gloire et le roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Salva de palmas para Jesus. Amado Senhor, nós queremos ouvir a palavra de Deus. Mas antes de ouvir a palavra, eu quero que louvamos um pouco a Deus. Aleluia. Estão tão lindas, tão bonitas, estão a brilhar. Eu consigo sentir a presença de Deus em vós. É por isso que nós vamos mexer, mostrar que nosso Deus é Pai, nosso Deus é Senhor. Ele é que nos trouxe aqui. Escuta aqui, essa sala foi feita só para a gente vir encontrar a Deus. Uau, nós amamos o nosso Deus. Toda essa decoração que você pode ver aqui, fizeram isso, é porque Deus reside aqui. Vamos lá, vamos adorar o nosso Deus. Aleluia. Na casa do Senhor todo mundo grita. Glória! Glória! Salva de palmas para Jesus. Aleluia! Amém! Ninguém igual a Jesus. Ninguém igual a Jesus. Aclamamos o Ninguém Deus. igual a Glória ao Jesus. Senhor. Ninguém igual a Jesus. Ninguém. Oh, oh, ninguém, ninguém igual a Jesus. Oh, ninguém igual a Jesus. Ninguém igual a Jesus. Oh, ninguém igual a Jesus. Ninguém igual a Jesus.
Tomamos nossos lugares, salvamos palmas para Jesus. Aleluia. Pergunta ao seu próximo: será que você dançou para a glória de Deus? Olha, na igreja não há papá, não há mamãe, não há filha, não é filho, nós todos somos filhos de Deus. Aleluia. Pergunta a ele: irmão, você já dançou? Sabe por que eu digo isso? Um dia, uma família foram perguntar a Jesus: Jesus, o irmão mais velho era o marido da mulher, morreu, o seu menor substituiu, também morreu, o terceiro substituiu, também morreu. Naquele dia, quem será o dono da mulher? Jesus olhou para ele e disse: essas são vossas coisas terrenas. Aleluia! Tudo que você está vendo aqui são coisas terrenas. Aleluia! Mas o mais importante, vive essas coisas, mas não esqueça seu Deus. Aleluia! Que Deus abençoe. Amém? Põe a sua mão no peito. Diga uma palavra a Deus no que nós queremos ouvir. Aleluia! You are Senhor Jesus, diante de ti, Pai, queremos partilhar o pensamento da sua palavra. Transforma as nossas vidas, Senhor, para que tudo quanto vamos aqui falar seja para a glória do teu santo nome. Senhor, convença o coração de cada um que está aqui presente, para que a palavra desta tarde seja um alimento que terá o sabor para poder realmente reconfortar a vida de cada um. Em nome maravilhoso de Jesus, nós oramos com a fé. Para que o culto completo seja dado, é preciso que haja oração, adoração, louvor, palavra e restante das ofertas. Assim fizemos o culto completo. Mas não quer dizer, se nós rezamos, adoramos, ouvimos a palavra, não é culto completo, não. Adoração não é apenas cantar, louvor não é apenas cantar. Você pode estar silencioso, realizar a presença de Deus, está adorado. Poderá estar silencioso, na presença de Deus, está adorado. Porque você vê diante, os que fazem as ciências ocultas, eles não fazem barulho, eles ficam fazendo concentração. Os que fazem yoga, eles na concentração, eles conseguem, mesmo para você sentir paz no Espírito, quando você fecha teus olhos e respira só fundo, vai sentir, vai liberar. Aleluia! Que Deus abençoe a presença dos servos de Deus, a presença do Papa Ambro, com toda a consideração que eu tenho para este homem de Deus, com a sua família. Tem deixado a sua casa longínqua de vir aqui ouvir a palavra de Deus e ato de atitude de ser filho de Deus. Que
Que Deus abençoe Papá Winga junto com a sua família. E que Deus abençoe o nosso Papá Mele também, que não nos deixa, às vezes em quando, ele vem sempre nos apoiar para que esta obra possa ir à frente. Que abençoe os irmãos e irmãs, que Deus nos abençoe. Amém? Vós sois uma família tão linda. A vossa presença tem nos dado a força para que falássemos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje não vou ser longo, mas vamos falar acerca de uma história que todo mundo aqui conhece. Estou no livro de Gênesis, capítulo 38, versículo 1 a 30. É longo, mas eu vou explicar. Vou ler alguns versículos, mas você em casa lê. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 38, au verset 1er à 30. L'histoire est tellement longue, mais je vais lire quelques points, et puis je vais expliquer. Nous allons ensuite prier et sortir d'ici. Amém? Vou começar ainda 1 a 3. É só para você possa entender uma coisa. À cette époque, Judas se sépara de ses frères et dressa sa tente près de l'endroit où vivait Ira d'Adulam. L'autre fois, ici, nous avons parlé d'Adulam, caverne d'Adulam. Ici, on nous parle l'autre fois d'Adulam. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen appelé Shua. Il a pris pour femme et eu de ses rapports avec elle. Judas, qu'on nous parle ici, c'est le frère de Joseph. Alléluia. Judas, le fils de Jacob. Amen. Será que todo mundo aqui tem facilidade de escutar francês? Ok, que Deus abençoe. Vou misturar um pouco. Elle fut enceinte et elle eut un fils qu'il appela Er. Gardons bien le nom. Le papa c'est Judas. Il va se marier avec Shua. Ils vont avoir des enfants. Premier fils, le nom de Er. Elle fut de nouveau enceinte. Elle eut un fils qu'elle appela Onan. Premier fils Er. Deuxième fils Onan. Alléluia. Puis elle eut encore un autre fils qu'elle appela Shelah. Donc, premier fils Er, deuxième fils Onan, troisième fils Shelah. Puis, il était à Kasib quand elle lui donna naissance. Donc, il quitta l'endroit où il vivait dans Ir pour aller à Doulam. Et après la naissance de ces trois enfants, il était dans le Akazib quand il lui donna naissance. Puis, la suite, Judas prit une femme pour elle. Son premier-né, elle s'appela Tamar. Donc, papa va choisir une femme pour son fils. Donc, je vois ces choses de choix, de conjoint, ça ne commence pas aujourd'hui. Amen. Pai vai escolher mulher para seu filho. Essas coisas da escola não começou hoje. Quando o papai dizia, minha filha, esse homem obedece, papai sabe. Papai era jovem antes dele ser pai. Mamãe era jovem antes dele ser mamãe. Ele sabe, filha, esse homem, vocês não vão longe. Não, é bom se cautelar. Judas dit donc, écoutez, mais le premier-né de Judas s'attira ça. Il donna le fils, le premier aîné, s'appela Tamar, mais elle, le premier-né de Judas, s'attira la désapprobation de Dieu. Alors Dieu le fit mourir. Alors, il était désapprouvé à Dieu, donc il fit un homme mauvais. Et il est mort. Comme en Israël, la femme de ton aîné, la femme de ton frère, c'est le petit frère qui doit remplacer la femme. Alléluia. Là, c'était le coutume. Il se faut costume. Et maintenant, Judas dit donc à Onan, remplis ton devoir de beau-frère, marie-toi avec ta belle-sœur et donnez descendance à ton frère. Alléluia. Ici, elle est morte. Il fit mauvais devant Dieu, il est mort. Dieu, il est désapprouvé. Il faut
foi desaprovado, se comportou mal e Deus o matou. Dieu peut tuer quelqu'un quand il se comporte bien. Peu importe ton rang social, Dieu peut te tuer quand tu te comportes pas bien. Et il va dire à Onan, tu vas te marier à ta belle-sœur pour donner la postérité. Écoutez, Onan va accepter. Mais Onan savait que cette descendance ne sera pas considérée comme la sienne. Vous savez, il dit, bon, je vais me marier avec la femme de mon grand frère, de fait, mais les enfants que nous allons donner ensemble, ça ne sera pas mes enfants, ça sera la postérité de mon de fait grand frère. Alors il prend la décision de dire, chaque fois qu'il y avait des relations entre Onan et Tamar, dans la sémence, Onan jetait ses semences sur terre. Alléluia. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Lisez. Mais Onan savait que cette descendance ne le sera pas considérée comme la sienne. Alors quand il avait des rapports avec la femme de son frère, il laissa le sperme tomber à la terre pour ne pas donner de descendance à son frère. Amen. Ici c'est clair. Je ne vais pas entrer pour parler de ça, mais je vais expliquer quelque chose que nous allons profiter. Enquanto que Onan saía com mulher do seu irmão, quando fazia as relações, ela tirava a semente no chão para não dar filho na sua cunhada, que seria filho do falecido do seu irmão mais velho. Alléluia. Et nous connaissons la suite. Alors Judas dit à Tamar, sa belle fille, écoutez, 10. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de Dieu. Il lui fit donc mourir lui aussi. Donc le comportement de haine devant Dieu était mauvais, Dieu le tient. Le comportement de Onan par rapport à sa belle-sœur devant Dieu n'était pas bon, Dieu le tient aussi. Alléluia. Le comportement de chacun de nous, Dieu peut prendre une décision sévère. Alors Judas dit à Tamar, sa belle-sœur, ou sa belle-fille, Judas va dire à Tamar, à sua nora, écoutez, mon fils est mort, et mon fils Onan aussi est mort, je vais expliquer rapidement, et maintenant je suis resté qu'avec Sheila, et Sheila est encore petite. Si je te donnais Sheila, alors fini pour moi, je vais rester sans enfant. L'histoire est longue, vous allez lire de 1 à 30. Alors, Judas va dire à Tamar, je pars rapidement pour l'expliquer. Judas va dire à Tamar, toi qui descends chez vous, tu vas d'abord rester là-bas pendant que mon fils Sheila va grandir. Et quand mon fils Sheila va grandir, c'est alors que je vais te faire revenir afin que tu puisses se marier avec mon fils. Judas vai dizer a Tamar, o meu filho Sheila ainda é pequeno, é preciso você, Tamar, voltar ainda aos seus pais. Quando o meu filho Sheila crescer, só depois que eu vou mandar chamar para você casar com o meu filho. É assim que aconteceu. Alors Tamar va prendre ses clics et claques. Elle avance dans le tenue de l'air. Et Judas est resté avec son fils Sheila. Chemin faisant, Judas va perdre sa femme. Et après avoir, Judas est veuf, il laisse son fils. Sheila, il dit, bon, je suis veuve, je ne vais pas rester ici, je dois monter quelque part pour me détendre un peu. Et eu já sou viúvo, já não tenho mais mulher, já perdi 2 filhos, a vida aqui está difícil, eu vou ainda passear um pouco. Attention, avec des promenades sans projet, ça peut vous créer des problèmes compliqués. Attention, avec des plans sans planification, ça peut créer des complications. Il monte, il arrive, il va trouver une fille déguisée. Avant que je puisse arriver à la fille déguisée, les gens, Batoyamatomi, Fofoké, Kalouni, ils ont rencontré à Tamar. Écoutez, ton beau-père, il va arriver ici, à Timna.
Et ça part ici où il va se détendre un peu. Et pendant qu'il arriva, Tamar a eu l'idée. Il dit, ah bon, j'ai perdu j'ai perdu Onan. Il faut qu'il me donne Sheila. Et il m'a refusé Sheila. Maintenant que lui-même me vient, moi je dois me déguiser. Parce que c'était les calomniateurs qui ont informé à Tamar que ton beau-père va passer par ici. Alors Tamar va se déguiser. Mais quand il se déguise, elle récupère tous ses voiles, elle va se dévoiler. Elle se prépare comme une prostitueuse. Alléluia. L'autre fois, pendant la semaine, je parlais d'une prostitueuse qui a été amenée devant Jésus. Et pendant que la prostituée est amenée devant Jésus, Jésus écrivait. Les gens ont dit, selon la loi de Moïse, cette femme prostituée doit être lapidée. Et cette femme doit être lapidée parce que la loi c'était œil pour œil, dent pour dent. Et Jésus a dit, au milieu de vous, s'il y a quelqu'un qui n'a pas encore péché, qui ne connaît pas les péchés, qui soit la première personne qui lance la pierre à la femme et que la femme soit lapidée. Alléluia. Personne, et Jésus a dit, moi aussi. Où sont ceux qui t'ont accusé? Dit, personne dit, moi aussi, je ne te condamne pas. Va, ne fais plus ça. La femme Tamar, attention, je ne parle pas de Tamar. Attention, il y a plusieurs Tamar. Mais restons dans les Tamar ici de Genèse 38. Et pendant que Tamar s'est préparé, Judas étant que veuve, tout chef, quand il arrive quelque part, il cherche une fillette. Il dit, écoutez, c'est une belle femme, c'est une belle fille. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'appeler la fillette là? On l'appelle la fillette. Elle va sortir avec la fillette. Elle a oublié que la fillette, c'était sa belle-fille. Parce que la belle-fille s'est déguisée. Alléluia. Et pendant que la belle-fille s'est déguisée, la belle-fille a demandé 3 choses à Judas. Judas a dit, écoutez, je n'ai pas l'argent. Parce que pour sortir avec les prostituées, il faut avoir l'argent. Alors Judas va dire, je n'ai pas l'argent. Il dit, ok, mais vous devez me donner le gage. Le gage veut dire le garantie. Vous devez me donner le gage. Pas le gaz, mais le gage. Garantie. Et précisément garantie. Pourtant, ils ont donné, il dit, ils ont donné le corde. Ils ont donné 3 choses que je vais ici énumérer. Lisez très bien, vous allez comprendre. Tamar partie donc, je vais à 27. Je saute 27 pour expliquer. Il dit ceci. Au moment de l'accouchement, non, je n'arrive pas d'abord là-bas. Après ça, Judas a donné 3 éléments à la fille et il a sorti avec la belle sœur sans pourtant savoir c'était sa belle fille. Saiu com a sua nora sem saber que era sua nora. Aleluia. Coisa que acontece nesse mundo, Deus nos faça graça. Amém, igreja? Amém. Alors, Judas est rentré chez lui. Après 3 mois, on appelle à Judas, on envoie le messager dit, écoutez, ta belle-sœur, ta belle-fille, pas belle-sœur, ta belle-fille est enceinte. Or, en Israël, quand la femme est enceinte sans le mari, donc, elle a commis l'adultère. Alors que la femme devait être lapidée. On amena la femme devant Judas. On dit, comme tu as fait ceci, tu es sorti avec mon enfant et tu es sorti avec mon enfant Onan, et maintenant on attendait que Sheila puisse grandir pour qu'on te donne, et toi qui as précipité d'aller sortir avec un homme quelconque. Et aujourd'hui, tu vas mourir. Alléluia. Le monde te condamne, mais tu es innocent. La vie te condamne, mais tu es innocent. Le gens te condamne, le pourparler des gens te condamne, mais tu es innocent. O mundo poderá te condenar, falatório das pessoas poderá te condenar, mas você és inocente diante de Deus. Alors la femme se présente devant Judas. Il dit, écoutez, donnez-moi le temps de parler. Alléluia. La femme devait être lapidée, mais dit, écoutez, donnez-moi le fils que moment un temps. Même si vous avez des problèmes devant le juge, on vous dit aussi de parler. Même l'avocat, après que l'avocat ait fini de parler, on demande au accusé, est-ce que l'accusé a quelque chose à nous dire? Parce qu'avant qu'on puisse
citer la sentence, vous devez parler quand même. Il dit, ok, je sais que je vais mourir. Je sais que vous allez me lapider. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Il dit, ok. Eu sei que vocês vão me apedrejar. Eu sei que vocês vão me matar. Eu sei que vocês vão me rejeitar. Mas eu tenho alguma coisa a dizer. Ok, muito bem, pode falar. Il dit, écoutez, le grossesse que je... L'homme à qui m'a donné ça, c'est lui qui appartient, c'est trois choses. Alléluia. C'est là où commence le message. Dites avec moi, Amen. La parole de Dieu dit, l'homme à qui appartient ces choses, c'est lui qui est le propriétaire de ma grossesse. Alléluia. Et cet homme, nous devons savoir c'est qui. Cet homme, c'est Judas. Oh, si c'était dans ce monde, on va dire, ah, papa pour kilo, à 6 mois, si, à Bananaï. Et Tamar est enceinte. Et écoutez, c'est ce qui est grave. On va dire l'homme à qui appartient ces trois choses. Le corps, le cordon et ses fils, c'est lui qui est le possesseur, qui est le propriétaire de ma grossesse. C'est là où nous avons tiré les thèmes de cet après-midi. Jésus-Christ, notre garantie. Jésus-Christ, notre gage. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ vient faire dans tout ça? Qu'est-ce que Jésus-Christ vient faire dans tout ça? Alors, j'aimerais que quelqu'un dans la salle puisse lire le livre de Genèse, toujours 38, verset 27. C'est là où nous allons maintenant comprendre pourquoi Jésus est dans ça. Genèse 38, verset 27. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour la lecture? Genèse 38, verset 27. C'est par là où nous allons montrer qu'est-ce que Jésus vient de faire ou pourquoi Jésus est entré dans ça. Genèse 38, 27. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Participons. Genèse 38, verset 27. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Genèse 38, 27. 38, 27, faço contra o nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Sucedeu que, ao tempo de dar a luz, havia gêmeos em seu ventre. Avançou, papá. E dando a luz, pôs fora a mão, e a parteira tomou um fio encarnado, e o atou em sua mão. Aleluia. Dizendo este que saiu primeiro. Esse que saiu primeiro, depois fez o quê? Mas recolheu ela a mão, Puxou a sua mão. e este o seu irmão saiu. Pelo que ela disse, como tens tu rompido, ele foi chamado Perez. Aleluia. Que Deus abençoe seu servo, que Deus abençoe a palavra de Deus. Amém? Gêmeos misterioso. Uma mulher grávida com gêmeos misteriosos. Les jumeaux mystérieux. Moi, je ne sais pas, je ne suis pas femme. Ce sont des femmes qui doivent nous expliquer. Eu não sou mulher. As mulheres podem explicar. O primeiro gêmeo tirou a mão. Eu sei que criança sai primeiro cabeça. A menos que eu só falar. Tirou a mão. Não saiu. As parteiras meteram uma fita. Eles já meteram um símbolo, um sinal, recuou dentro. Aleluia. E outro saiu. Então começamos. Quem é dos dois é mais velho? Quem é Simba? Quem é Jesus? Mistério de Deus. Aleluia. Jésus-Christ est notre véritable gage. Jésus-Christ est notre véritable garantie. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez un cas d'immigration. Vous avez un cas au tribunal. Vous avez un cas à l'église. Vous avez un cas à la communauté. Vous avez un cas au travail. À savoir, Jésus-Christ, c'est lui qui nous garantit la vie devant tous ces cas. Alléluia.
é preciso que você tenha ainda a vida, só depois que você vai responder no caso. Você pode ter caso no tribunal, mas se morrer, não vão tirar o teu cadáver e levar aí. Não, o teu caso já vai fora. Esse homem já é um falecido. Portanto, se formos a ver, l'étymologie du mot gage veut dire un objet de valeur. C'est quelque chose qui est mobilier, qui est remis pour garantie de paiement. Donc, il remet pour garantie de paiement. Alors, Tamar a reçu 3 éléments. Alléluia. Il va recevoir 3 éléments. Ces 3 éléments, premier élément que j'ai appelé pour moi ici, je vais voir. Je vais récapituler un peu de voir. Premier élément qu'on nous parle, qu'on a donné à Tamar, c'était d'abord le sceau. Premier élément qu'on donne à Tamar, c'est le sceau. Deuxième élément qu'on donne à Tamar, c'est le cordon. Troisième élément qu'on donne à Tamar, c'est le bâton. Donc, Judas s'est dépouillé. Judas s'est dépouillé afin que Jésus-Christ puisse avoir la vie. Alors nous allons trouver comment je vais faire mystifier ça et faire sortir Jésus-Christ dans ça. Le sceau signifie la parole de Dieu. Alléluia. Le cordon signifie la sécurité. Et le bâton dans la main signifie l'autorité, le pouvoir, la gouvernance. Donc Jésus-Christ nous a donné la parole. On dit, Dieu t'a aimé le monde, il donna son Fils unique avec qui croise en lui ne pêche jamais, mais créer la vie éternelle. Avec Jésus-Christ, nous avons la sécurité. Tous ceux qui auront cru, il leur a donné l'autorité de devenir enfants de Dieu. Avec le bâton, nous allons gouverner. Nous allons vivre éternellement. Parce que nous avons cru à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais vous allez dire, mais donnez-nous aussi les versets qui nous parlent de ça. Parce que nous sommes dans le Genèse 38, verset 30. Alors les versets qui nous parlent des sceaux, nous sommes dans le Juge, chapitre 6, verset 27. Il dit ceci, travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui dit, pour la vie éternelle. Cette nourriture, c'est le Fils de l'homme qui vous la donnera, car Dieu le Père lui a accordé le pouvoir en le marquant le sceau. Alléluia. Dieu l'a accordé le pouvoir en le marquant le sceau. Notre Seigneur Jésus-Christ. Le sceau veut dire le cachet. Karim. Oh, j'ai fait Karimbad. Les documents à le voler lorsqu'il est caché. Les documents administratifs, les certificats scientifiques, le diplôme a le valeur lorsqu'il y a le cachet. L'argent a le valeur lorsqu'il y a le filigrane. Il y a les toupas qui montrent réellement, ça c'est l'argent. Alors, le sceau nous parle aussi les symboles d'un État, les symboles des souverains. Dans le pays, il y a ce que nous appelons les armoiries. Il y a les symboles du pays. Le sceau, ça montre aussi le symbole. Dans le monde, il y a ceux qui ont eu des totems. Il y a des pays qui ont des totems. On dit que l'Amérique c'est aigle. On dit que l'Angola c'est palanca nègre. On dit que la RD Congo c'est lion ou léopard. On dit de l'autre côté c'est le guépard. On dit la France c'est le coq. Il y a des totems qui montrent les symboles de chaque État, de chaque pays. Et nous ici, amen, vous avez le poisson, vous avez l'obster, vous avez aussi l'agriculture de Fabre, Fazen. Ça montre les symboles de chaque État, ça montre le symbole. Or, nous, étant qu'enfants de Dieu, comme je disais tantôt, les sceaux, c'est la parole qui montre l'identité de l'enfant de Dieu. Alléluia. Alors, le cordon veut dire quoi? Le cordon qu'on a donné à Tamar, je remonte encore pour l'histoire. Et quand on pose la question, il dit, c'est lui qui m'a donné le sceau, le cordon et le bâton. C'est lui qui est le propriétaire de ma grossesse. Or, après
il envoya ses émissaires, il envoya ses communicateurs, il envoya les gens pour aller chercher la femme prostituée afin de payer et récupérer le gage. Et quand ils arrivaient, ils n'ont pas trouvé la femme, ils ont dit waouh, nous sommes mal barrés. Il a informé à Judas, écoutez, la femme n'est plus là. Or, la femme s'est déguisée autrement pour revêtir ses tenues de deuil. Mais c'était la femme Tamar. Alléluia. Et quand la femme Tamar revient, elle dit, l'homme qui appartient le sceau, l'homme qui appartient le cordon, l'homme qui appartient le bâton, c'est lui qui est le propriétaire de ma grossesse. Alors Judas, il regarde. Il dit, ah, cette fois-ci, Tamar a eu ce que nous appelons grâce présidentielle. Alléluia. Vous savez, vous pouvez être prisonnier. Vous pouvez être quelqu'un qui a été accusé. Mais vous avez ce qu'on appelle grâce présidentielle. Grâce présidentielle est dictée chaque fin de l'année, novembre ou décembre. C'est par là où le gouvernement va faire acquitter ceux qui ont été accusés. Ils seront acquittés. Alors la femme Tamar a été acquittée. Alléluia. La femme Tamar a été acquittée. Lisez bien. Genèse 38, de 1 à 30. Vous allez comprendre. La femme a été acquittée. Et quand la femme a été acquittée, là où notre papa nous a lu la parole, on nous dit qu'elle donna naissance à des jumeaux. Mais ce sont des jumeaux mystérieux. C'est ces deux jumeaux qu'on appelle père et Zère. Zère et père. Et nous avons on a Shel. Alors Shel n'a pas eu l'occasion de se marier avec la femme. De femme pour donner la postérité. Alléluia. C'est ça le grand problème. Shel n'a pas eu cette occasion parce que son papa Judas a préservé Shel. Non, mon enfant est encore petit. Non, mon enfant ne peut pas faire ça. Non, elle ne peut pas. Non, il ne peut pas. Non, nous ne pouvons pas. Non, non, non. Mais c'est papa qui va tomber dans des problèmes circonstanciels. Alléluia. Mais ce qui m'a dit, le cordon c'est quoi? Je vais l'expliquer le sceau. Et on va quand même expliquer le Karim. Le cordon veut dire le tissu fait ordinairement d'une matière plus précieuse que de chanvre, cordon de fil, de soie de coton, de laine ou cordon de rond, qui signifie quelque chose. On peut aussi parler de cordon ombilical, umbilico. Cordon ombilical. Or, dans le cordon ombilical, nous allons trouver quelque part dans la Bible, pour qu'on parle de cordon, nous allons prendre l'exemple biblique qui est dans le livre de Psaume chapitre 51, verset 7. La parole de Dieu nous dit ceci. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Or, quand on parle de cordon ombilical, il y a nos mamans qui sont ici, que Dieu vous bénisse. Quand on parle de cordon ombilical, donc maman et le bébé s'attachent dans le cordon ombilical. Et c'est par là où on va couper. Alors, Jésus-Christ n'était pas attaché dans le cordon ombilical de Marie. C'est pourquoi il est né sans péché. Alléluia. Mais nous, nous sommes attachés dans le cordon ombilical de nos parents. C'est pourquoi nous sommes nés dans le péché. Or, le cordon, c'est ce qu'on dit, vous devez naître de nouveau. Nous sommes nés dans le péché, nous devons naître de nouveau, raison pour laquelle nous sommes baptisés. Et quand on nous baptise, nous sommes devenus une nouvelle créature. Alléluia. La personne ancienne est passée et nous sommes devenus une personne nouvelle. Alléluia. C'est ça qu'on appelle le cordon. Il y a plein de choses pour vous expliquer au sujet des cordons. Dans le cordon, nous avons ce que nous appelons les vaisseaux sanguins qui alimentent l'embryon puis le fétus pendant la grossesse. Le cordon de sa maman lié au cordon de bébé qui alimente le bébé pendant que la maman mange. Elle est en train d'alimenter le bébé. Donc Tamar alimentait père, alimentait Zère. Alléluia. Et il a donné le cordon. Et ce cordon qu'on a donné, quant à nous, nous étions condamnés dans le cordon ombilical. Mais Jésus-Christ est venu. Il nous a récupérés. Il nous a donné une vie nouvelle. Si vous êtes en Christ,
La vie de péché est passée. Vous êtes devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses entre parenthèses sont passées. Non, il a fait ça, c'est passé. Non, il vit brigand, c'est passé. Il vit prostitué, c'est passé. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, c'est passé. C'est quelqu'un que j'ai connu dans le problème, c'est passé. C'est quelqu'un que j'ai haï, c'est passé. Mais maintenant, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. La troisième des choses que Judas avait donné à Tamar, sa belle-fille, c'était le bâton. Alléluia. Et dans les bâtons, nous allons voir dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, au verset 4. J'aime beaucoup faire de chronologie de verbes, de versets bibliques, afin de donner la compréhension. Eu gosto muito de ligar as palavras com os versículos bíblicos, para que quando você vai ler, vai entender. Amém? O que nós pregamos na igreja não é só para quem vem, não. Quando a palavra de Deus sai, para aqueles que vêm naquele dia, você vai receber e vai servir para dar também a outras pessoas. Aleluia. Aleluia. Uma informação. Toda aquela pessoa que quer fazer exame de condução do MEN, se não tem pessoa que poderá te acompanhar, procura este irmão. Amém? Depois não diz que o pai não falou, procura o nosso irmão, não cite nome, procura o nosso irmão, conversa com ele, ele vai te levar e vocês conversam, será a vossa conversa. Amém? Porque ele estudou uma coisa, aprendeu e consegue ajudar também. Amém? Alors le bâton, c'est ce que je disais, la parole de Dieu quand ça vient, on nous prêche. Et quand on nous prêche, nous prenons ça, nous prêchons aussi, selon ce qui est déversé, selon la grâce. O que eu estou a pregar aqui, talvez estou a pregar isso mal. Você, ao receber, está recebendo de uma outra forma. Ele podia dizer, ele disse bem, não, um dia eu vou desenvolver isso bem. Ele podia subir mais. Talvez não estou a voar conforme você queria que eu voasse. Eu estava andando como se fosse uma pintaninha, petit poussin. Mas quando a águia verdadeira entendeu, olhou e disse, esse pequeno de águia, ça ce sont des aiglons. Ele pegou a águia e disse, vamos voar, vamos voar, vamos voar. Assim de voar mais um pouco, ele percebeu, quand le petit de aigle, l'aiglon, est en train de survoler, on lui amène dans les attitudes. Mais si le petit poussin essaie de s'envoler, il arrive et dit, non, moi pour moi, c'est terminé ici. Et les aigles se réunissent, les vautours se réunissent là où il y a le poids qui est la parole de Dieu. Alléluia. Le bâton, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, au verset 4, veut dire, car les joues qui pèsent sur lui, les bâtons qui frappent sur l'eau, la verge de celui qui l'opprimait, il le brisait comme à la journée du mendiant. Mais le bâton qu'on nous parle, ce sont les bâtons de commandement. Quand on parle dans le Ésaïe, chapitre 9, verset 5 ou verset 6, on nous dit, le bâton de commandement ne quittera pas entre ses mains. On parlait de qui? On parlait de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu reposera sur lui. Il dominera. Il fera tout. On parlait de qui? On parlait de Jésus-Christ. Et ici, Jésus-Christ est notre garantie. Il est le garantie de nos maisons. Il est le garantie de nos familles. Il garantit toutes choses au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alors, le morceau de bois assez long qu'on peut tenir à main, bateau sert d'appui. Un gros bâton, un bâton noué servent d'appui. Écoutez, on pose à Moïse la question de savoir qu'a-t-il entre tes mains? Ou qu'est-ce que vous êtes dans ce mouvement? Alléluia. Alors Moïse veut dire, il dit Dieu le bâton. Alléluia. Le bâton de commandement. Dieu, j'ai le bâton qui va s'appuyer. Écoutez, criança quando nasce tem três patas ou pernas porque ele está gatinhando. Quando ele cresce, ele anda nos dois pés. Mas quando nós envelhecemos, pegamos uma vara para andarmos assim, estamos a manquejar, nós manquejamos. Afinal, o mais velho a manquejar com uma vara significa é um sábio. A sua boca pode cheirar, mas o que ele tirará da sua boca é o que mostrará realmente este homem tem a sabedoria de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe a sua palavra.
Bien, amado Seigneur, dans la vie, nul ne peut mourir sans témoigner. Vous devez avoir les évidences de la vie pour témoigner tout ce que Dieu est en train d'opérer dans votre vie. Vous êtes nés combien dans la famille? Et combien qui sont ici? Ça vous amène aussi à témoigner. Vous êtes quelque part dans les entreprises. Combien sont ici? Ça vous amène aussi à témoigner. Écoutez, le professeur, le maître, le professeur de l'école primaire, il peut enseigner un président comme élève. Mais son élève peut devenir son président demain. Je peux être ton élève aujourd'hui, mais demain. Tu peux être mon élève aujourd'hui, mais demain. Tu peux être quelqu'un qu'on collabore aujourd'hui, mais demain. Ce qui me fait peur de toi, c'est ton demain. Alléluia. O que me dá medo de saber cuidar dessas relações que nós temos. O teu amanhã. Aleluia. O teu amanhã é muito miraculoso. Ton futur, ton demain, ton avenir est tellement précieux. C'est ce qui me donne vraiment, qui me donne un peu de courage de continuer à tisser ces relations parce que le demain, alléluia, le demain, Jésus-Christ c'est notre garantie. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plein à vous dire. Écoutez, le fils de Tamar avec son beau-père, c'était Pain et Zèle. Le deux fils de Tamar avec Judas, il y avait l'infraction. Mais quand vous entrez dans la génération de Jésus ou dans la généalogie de Jésus, Matthieu chapitre 1er, vous lisez, on dit de Babylone après Babylone, de déportation après déportation, on parle de 14 générations, on descend 14 générations, ça fait 28 générations, on descend, vous allez trouver ces deux jumeaux sont là. Ces deux jumeaux parlent de la descendance de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi nos grands-parents savaient la maman de notre coco, que c'est avô da minha mãe, que mãe da minha avó, elle disait sempre, oh Yesu mwana David. Aleluia. Você sabe que essas mamães sabiam? Eu comecei a me interrogar um dia quando eu percebi, por que as mamães diziam, oh Yesu mwana David. Eles perceberam, porque na linhagem de Davi é onde veio Jesus. E você vai ver o Bartimeu, vai dizer, Jesus, fils de David, ayez pitié de moi. Alléluia. Vous prenez l'originalité de tes parents. Os seus avós oraram. Mesmo que você não está orando, avô, ele orou. Mesmo que o teu pai bebe muito, mas o pai do teu pai orava. Alléluia. Tu es une génération bénie par Dieu. Alors l'alliance ancienne, elle est restée de futur. Donc Judas et Jésus et Tamar, la femme, c'est là où nous avons ces garanties. Jésus nous a donné ces garanties. Le cordon, le bâton. Il nous a donné ces garanties, le sceau. Il nous garantit par la parole. Il nous garantit par la puissance. Il nous garantit par une vie meilleure, une vie qui change. Alléluia. S'il faut faire le théâtre, il y a des salles de théâtre. Mais à l'église, on est là pour enseigner la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes bénis? Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Vraiment, vous êtes un peuple merveilleux. Je vais rapidement faire la conclusion de ce que j'ai commencé. Que Dieu, premièrement, vous bénisse. Parce que vous êtes là. On ne peut pas prêcher de bancs, de chaises, mais on prêche le chant. Et ce que vous avez reçu aujourd'hui, le sceau, le bâton, et vous avez reçu le cordon, vous avez la parole, la sécurité, le pouvoir, la gouvernance, e que Deus transforme toutes as coisas da rua. Que Deus Todo-Poderoso possa transformar. Eu não posso ser você, nem você não pode ser eu, mas você é melhor do que eu, porque você é original,
Eu também sou original. Mas eu preciso de ti, tu precisas de mim, assim sucessivamente para a gente avançar. Aleluia. Pode ser condutor, um bom condutor, mas quando você vai no aeroporto, você não vai dizer, está aqui a minha carta de condução. Você vai para o gabinete de passagem, esperar na sala de espera e entrar no avião. O piloto, que também tem seu carro que ele deixou no parque de estacionamento, mas ele é piloto, que te leva até o aeroporto. Você e o piloto vão sair, cada um vai pegar seu carro para seu destino. Amém. Deus conhece o destino de cada um de nós. Amen. Première réalisation, pour la vie de Tamar, il faut avoir le rêve. Avoir un rêve afin de parvenir à la réalisation bien faite. À l'église, vous devez avoir le rêve. É preciso que tenha um sonho. Quem você quer se tornar nessa igreja ou no mundo onde você está? Segunda coisa, saber como realizar os teus sonhos, segundo o sustento de Deus. E para terminar mesmo, vou terminar aqui. A terceira coisa é a realização do caminho dos teus sonhos é a oração. Amado, ora sempre em casa. Ora para teus filhos, ora para teu marido, ora para a tua mulher, ora para as pessoas que você conhece. Deus tomará conta da sua vida. Jesus Cristo, Ele é o nosso sustento, Ele é o nosso amparo. Escuta. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém? Colocamos de pé. Que Deus abençoe o meu filho Aurélio, entendeu a graça. Se ali for o Espírito de Deus, que Deus abençoe. Aleluia. Os anjinhos de Deus, há um momento que ele é elevado pelo Espírito de Deus. Você pensa que ele está fazendo barulho, mas ele entendeu algo que levou ele a louvar o seu Deus. Amém? Nós acompanhamos a oração do nosso papá Amoroso Unidade, que vai orar, deixar pregador e a palavra, a igreja em si que nós ouvimos a palavra. E o momento ofertor que vamos passar nas mãos de Deus. Senhor, como filhos teus servos, nós te rendemos a graça, sendo abençoado, ó Deus, pela sua palavra, Senhor. Hoje, mais uma vez, estamos confortados, Deus, pelo caminho do teu servo, ó Senhor Jesus, a nos falar a garantia que a gente tem da parte de Jesus. Nós estamos abençoados na palavra da tarde de hoje. Pedimos que ao Senhor, é esta palavra que nós escutamos na tarde de hoje, que encontre lugar nos nossos corações, ó Senhor, que possa nos guiar dia após dia, Senhor, que seja a luz dos nossos caminhos, Senhor, para que possamos encontrar a paz em todo momento que nós estivermos, Senhor Deus da glória. Deixe que essa palavra brilhe, ó Senhor Deus de nós, e que faça crescer a nossa fé e o nosso conhecimento, porque a Bíblia diz, Senhor, o teu povo, ó Deus, será ensinado somente por ti. E pela fé eu creio, Senhor, que a Bíblia diz que é bom e agradável quando os irmãos estão unidos. Aí o Senhor está despejando o seu olho na cabeça do Arão, na barba, até a orla de vestido, ó Senhor. Obrigado, Senhor, por todos nós, na tarde de hoje, sermos, Senhor, beneficiários deste olho, Senhor. Eu entrego o teu servo nas tuas mãos. Senhor, faça-lhe muito mais, aumente-lhe muito mais, carregue-lhe muito mais de onça e a sua palavra. Momento ofertório nas tuas mãos. Abençoa este tempo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado. Obrigado. Sentamos, tomamos nosso lugar, que Deus abençoe. Amado, já estamos no nosso momento ofertório. Ok, as nossas protocolos, sabe, estão a aprender. Hoje esqueceram valer as ofertas, mas faça-nos o favor, se tem, podem trazer aqui no altar. Nós até pode trazer aqui no altar, nós vamos orar no fim, mais uma vez, porque o Senhor Deus já orou. Amém?
Eu quero aproveitar e dar o comunicado. Já 15 horas e ponto é a hora que nós terminamos. Não queremos mais roubar muitos minutos. Domingo, dia 10. Em primeiro lugar, eu saúdo a presença de todos. Amém? A vossa presença foi uma força e alegria para que a gente pregasse segundo a vontade de Deus, conforme pregamos. Vem sempre. Deus não faltará fazer alguma coisa que Ele já tem feito nas vossas vidas. Amém? No próximo domingo, dia 10, para toda pessoa que está aqui no meio, tens um número de uma pessoa que você conhece, rezava conosco em Angola, em qualquer paróquia da Angola, e ele vive aqui no meio, liga só para ele, faz o favor, mamãe fulano, papá fulano, domingo, 13 ponto, vamos encontrar no Billy Ford, número é fácil, 40 Main Street. Número 40, Main Street. E eles virão aqui. Se ele não tem transporte, diz, olha, liga esse número do papá Langaba, ele fará todo o possível, porque se haver muita gente, eu vou recolher pessoa, a ver das 10 até em cima, para que eu possa trazer todo mundo aqui, para não alugarmos minivan. Vamos tentar conversar entre nós, que temos os meios, para poder fazermos isso. Amém? Eu vou fazer todo o possível, conversar com os servos desta casa, o meu pai Ambrosio Pitar, papai Buinga, eu, ainda somos 3 servos daqui, queremos mais servos e mais servas. Precisamos de intérprete, de português, de francês. Precisamos de inglês. Tira vergonha. Eu também era vergonhoso, eu não conseguia falar à frente das pessoas. Era muito tímido. Mas Deus ajudou e hoje consigo fazer essa obra pela graça de Deus. Amém? No domingo, dia 10, temos 2 convidados. O nosso papá, Cadissa de Bogo, vai estar aqui e eu convidei pastora Elisa, de uma igreja que está em Portland, é uma branca americana, também estará aqui. Seremos abençoados. Não queremos que isso seja surpresa. O pastor, Cadê quando virá, vai apresentar todo o povo dos abençoados que vive no Maine, os servos dos abençoados que vivem aqui no Maine. Você pode ver em Winston, em Freeport, onde você já tem que saber. Papá Ambrosio vive aqui no Maine. Papá Langaba vive aqui no Maine. Papá Buinga vive aqui no Maine. Independentemente de onde você pode estar, se tem um problema espiritual, liga para essas pessoas, eles poderão orar para ti. Mas o Pai, oficialmente, aqui vai apresentar ao povo de Deus. Amém? Essa é a primeira atividade que ele vai fazer para este final do ano. E vai orar para todos nós que estamos aqui no meio, nos orientar também, mesmo aqueles que rezam em outras igrejas, que são filhos dos abençoados. O Pai vai querer orientar cada um que vive bem onde você está, mas não esquece da palavra que você buscou nas montanhas onde você subiu, nas intercessões onde você passou, e a graça e a glória de Deus vai abençoar. Amém? Somos seres humanos, no meio de nós vai haver sempre as indiferenças. Amém? Vamos lutar por ultrapassar as diferenças para chegar na perfeição. Deus não faltará nos abençoar. Amém? Eu depois vou me reunir com o Papá Bro e o Papá Buinga. Vamos falar rapidamente, depois agendarmos ao meio da semana, como é que vamos comprar pelo menos nacos de frango, gasosa. Na minha estimação, podemos encher aqui 50 a 100 pessoas, na minha estimação. Se vir mais, tudo bem. Se vir menos, também tudo bem. E vamos trabalhar no sentido. Não vai nos custar muito. 50 pessoas são 2 grades de gasosa. Não vai custar muito. Para aqueles que trabalham. Para aqueles que também não trabalham, vamos entender como fazer as coisas. Amém? Vamos sofrer hoje. Mas amanhã, Deus sabe o que vai fazer. Para aqueles que hoje nós sofremos para eles, e eles irão sofrer também para outras pessoas. Amém? Colocamos de pé. Vamos orar para uma bênção. Eu quero que o Papá Buinga participe também nesta oração, que possa orar, nos deixar no caminho de regresso. Papá Buinga va prier, afin de nous recommander entre le même sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le chemin de retour
ainsi que tout ce que nous allons faire tout au long de la semaine. Accompagnons Papa Bwinga en prière.